e muito boa noite. Para quem ainda não chegou, para quem está chegando, boa noite, Ana. E vamos nós. Hoje eu começo a me despedir desse movimento, que eu vou finalizar com mais 2 segundas-feiras. Finalizo com o mês de fevereiro. Estamos entrando no ano 2000, hoje. E boa noite, Neide. E vou voltar um pouquinho na finalização 1999, ainda no centro do Movimento Vital, quando eu começo a trabalhar, pesquisar e estudar processos do movimento vital, que era assim que eu chamava a metodologia que depois se transformaria em Moitaquá. Processos do movimento vital teve início quando eu comecei a fazer os meus estudos internos com orientação do Dr. Stefano Sabetti, que começou a dizer para mim que eu precisava escrever, que tudo que viesse em mim, que eu colocasse numa escrita. Então, eu comecei a escrever, vocês vão lembrar que foi assim que surgiu o meu livro, né? Por falar em livro, eu acho que ele vai ser digitalizado, tá? E aí vocês vão poder ler, que teve gente dizendo, eu quero ler o livro, acho que ele vai ser digitalizado. Pois bem, e aí, vamos lá, eu perdi o centro do movimento vital e fui morar na casa da minha mãe, da Cléo, em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Lá eu comecei a fazer grupos. O primeiro grupo que surgiu lá foi de amigas da Cléo, que queriam fazer exercício, ginástica dentro d'água, na piscina. E ali eu comecei, então, a colocar em prática, fora daquele centro, né? Quando eu estava no Centro do Movimento Vital, eram pessoas que ficavam ali, que estudavam comigo, mas ali eu comecei, então, a abrir, a fazer trabalhos com outras pessoas que não estivessem ligadas ao estudo de Moitaquá. E, ao mesmo tempo, comecei a dar cursos de formação da metodologia. As pessoas queriam estudar a metodologia e eu chamava esses cursos de informação, ou seja, ações que mexem com as formas internas. Essa era a ideia do nome. E eu comecei a dar cursos. Dava cursos não ali na casa, que ali morava a Cléo, eu estava morando com ela e ela não queria maiores envolvimentos ali dentro da casa. Então, eu ia para fora. Eu ia para casa, na época, a Renata e a Carolina moravam em Itaipuaçu, então algumas coisas eram feitas na casa delas, outras coisas eram feitas em outros lugares. Mas o fato é que eu comecei a colocar o bloco na rua, digamos assim. E, ao mesmo tempo, faleceu a minha tia, que tinha um apartamento em Niterói. E esse apartamento ficou fechado para inventário. Tinha que ser inventariado o apartamento. Fechou-se o apartamento e eu ficava perambulando para lá e para cá. Os meus clientes de Niterói, eu ia de mochila nas costas, porque eu também já tinha saído da Camarim. A Camarim, que eu dei alguns trabalhos dentro da Camarim, mas eu comecei a ver que, inclusive foi o marido da Heloísa, o Toninho, que falou, Moema, isso aqui não é um centro terapêutico. E eu comecei a ver que realmente eu estava adentrando demais no processo terapêutico dentro de uma academia, né, de escola de dança.
Então eu saí da Camarim também. Por um tempo eu entrei para o Centro de Harmonia Integral, que ficava na Gavião Peixoto, do José Carlos Brazão. Ele me ofereceu espaço para eu trabalhar junto com outros terapeutas. Nessa fase, eu entrei para o Sindicato dos Terapeutas, eu fui uma terapeuta registrada, número 2000, não sei o que, não sei o que lá, tinha minha carteirinha do sindicato, toda regularizada, bonitinha. Ah, meu Deus, quem diria? Pois bem, e eu então, eu participava desse grupo, né? Ao mesmo tempo, isso veio antes do apartamento da minha tia, que eu falei no apartamento dela, mas antes tem o Centro de Harmonia Integral. Eu comecei a atender, e nesse espaço tinha uma atividade que acontecia toda sexta-feira à noite, que era uma meditação gratuita. Nós éramos alguns profissionais, né, que trabalhávamos ali, eram 3 salas, e nós trabalhávamos juntos ali. Ficava bem na Gavião Peixoto, um lugar bem, prédio comercial, tudo muito bonito, tudo muito arrumadinho, lindo. Como diria minha filha, não faz meu gênero, mas também faz. E eu trabalhava ali, atendendo, continuava chamando processo de movimento vital. Eu dei continuidade ao atendimento que eu fazia para as pessoas que faziam trabalho comigo lá na Camarim, né? O pessoal passou para o Centro de Harmonia Integral. E ali eu comecei a fazer os trabalhos, até que um dia o José Carlos perguntou para mim: você poderia fazer o trabalho da meditação? Porque a pessoa que fazia meditação tinha ido fazer um retiro, não me lembro direito o que era. Ele falou: é um número de pessoas que vem aqui toda noite para fazer meditação, e a gente tem esse movimento, que é um movimento gratuito, e eu não gostaria de suspender. O que você acha de você fazer isso? Eu falei: olha, eu nunca fiz esse negócio de meditação, não, mas eu vou ver. Vou dar um jeito, vou criar o meu estilo, a minha maneira de fazer meditação. Para encurtar a história, eu comecei a fazer, a coisa estava indo muito bem. Mas, né, eu tenho meus filhos, né? E principalmente meu filho, que tinha uns relacionamentos com a garotada, digamos, do underground. E ele falou: mãe, tem uns colegas meus que estão afim de fazer esse trabalho com você, também estão querendo fazer uma meditação diferente, uma coisa diferente. Eu falei: aparece lá, vai lá. E aí começou a chegar para fazer meditação um tipo de pessoa que o Centro de Harmonia Integral não estava gostando muito daquilo, não. Aí o José Carlos me chamou, falou: Moema, porque o síndico está reclamando que está vindo umas pessoas, uns jovens cabeludos, mas, enfim. O Centro de Harmonia Integral não estava aceitando que eu estivesse trabalhando com um tipo de jovem, né? Eu falei: bom, tudo bem, eu paro de fazer. Ele: não, eu digo: não, eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. E aquilo ali eu fiquei muito mexida com aquilo ali, e aí eu resolvi que eu ia sair daquele troço. Aí peguei minha carteira do sindicato, cortei a carteira toda, picotei tudo, liguei para o sindicato, me desliguei e fui para a praia. Comecei na praia de Caraí, ali em frente, quase em frente a Lopes Trovão. Eu ia para areia e a garotada ia atrás. E aquilo foi crescendo, né? Foi crescendo. Tinha um grupo de jovens, daqui a pouco já eram muitos, né? Então eu comecei a ver que estava ficando meio arriscado a gente ficar na praia. Eu falei: não, vamos passar para a praça. Aí eu passei para uma praça lá em São Francisco, que era um lugar mais recolhido, e ali eu me reunia toda noite. Eu chegava e ali eu fazia o trabalho com a juventude, com a garotada. E foi então que começou a surgir atrás da minha orelha aquela pulguinha que dizia assim: poxa, tem um apartamento da minha tia que está fechado, né? Ninguém está usando. Aí
Pedi aos meus familiares se eles me autorizariam entrar no apartamento. A inventariante era a Dona Cléo, minha progenitora. Com muitas dificuldades daqui e dali, mas eu ganhei por voto vencido, a maioria disse sim, minha tia, minha outra tia, enfim, eu ganhei a parada. Entrei no apartamento, que estava, se ficasse fechado mais tempo, ia se destruir tudo. Então, ou seja, eu coloquei o apartamento para não ser destruído pelo tempo. E ali eu criei um espaço de trabalho que eu chamava de Tribo de Moitaquá. Eu usava a sala e usava os quartos. Então, tinha a sala, tinha 3 quartos, porque ainda tinha um quarto de empregada, tinha um banheiro, era um espaço, era um centro de trabalho, né? Eu retomei a minha ideia do Centro do Movimento Vital, chamando ali de Tribo de Moitaquá. Eu chegava na Tribo de Moitaquá quinta-feira, quarta-feira. Eu trabalhava lá quarta, quinta e sexta. Sábado de manhã eu saía, voltava para Itaipuaçu. Então, ali eu fazia atendimentos individuais e era uma coisa muito boa, porque tinham pessoas estudando comigo, então ali havia a possibilidade deles se desenvolverem, porque não só eu fazia atendimento. E as pessoas que ali iam fazer atendimento, eles podiam chegar a hora que eles quisessem. Não precisava marcar, eles sabiam que tinha atendimento de tantas tantas horas, de tantas tantas horas. Então, eles iam e tinha eu e tinha mais pessoas para atender. Tinha o Pablo, tinha a Carolina Soido, e ali a gente fazia. E tinha um dia, que era sexta-feira, que eu continuei com um trabalho que eu fazia na rua, na praça, e eu fazia ali dentro, então, era o trabalho de grupo. E as pessoas que queriam ganhar um dinheirinho faziam comida, faziam coisa, vendiam na cantina. Enfim, eu fiz uma comunidade muito gostosa, nós estudávamos, nós pesquisávamos e ninguém fazia confusão, não tinha zoeira, não tinha bagunça, não tinha nada, era tudo muito tranquilo, muito gostoso. E eu pude mais uma vez acolher as pessoas que precisavam, principalmente os jovens que estavam muito perdidos, então eles ficavam ali, tinha uns que dormiam ali, aí dormia na sala, enfim. A Tribo de Moitaquá funcionou de uma maneira muito bonita e muito, muito, muito harmonizada. E nesse período eu comecei a também trabalhar no Mirantão. Mas agora o Mirantão é um lugar à parte aqui. Mirantão tinha uma história de vida comigo muito forte. Nos idos de 1960, eu subia a Serra da Mantiqueira para ajudar no movimento de cuidado, de cuidado mesmo, com alguns artistas que estavam se refugiando lá na montanha, por causa do movimento de 64. Então, tinham alguns artistas que eles subiram a serra, foram para lá, e eles precisavam de mantimento, comida. Então, eu era uma das pessoas que subia a serra para levar esses mantimentos para esses artistas que estavam lá. E o trajeto, porque não era como é hoje, né? Era uma picadinha, era um caminhozinho no meio do mato, e nessas andanças, porque eu ia na direção de Visconde de Mauá, nessas andanças, um belo dia, eu fui bater, estava no cavalo, e eu fui bater, olhei lá de cima e vi um vilarejo lá embaixo. E aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, falei, o que é aquilo? Ah, é Santo Antônio do Mirantão, tem um nome junto, que eu não vou lembrar. Falei, gente, que lugarzinho mais gostoso. Um dia eu ainda vou bater aí. Pois bem, voltemos, né? Estou eu na Tribo de Moitaquá fazendo o trabalho. E no meio do grupo de jovens que estudavam comigo,
Tinha uma moça que ela queria muito, ela tinha tido neném, o neném dela estava com 1 ano e pouco, o Miguel, e ela dizia para mim, o meu companheiro, ele foi dar um curso numa cidadezinha lá em Bocaina de Minas, e, e ele falou maravilhas desse lugar. Poxa, eu queria ir para lá para criar meu filho lá, no meio da serra. Eu falei, ué, procura informar como é o nome desse lugar. E ela. Ah, tá travando? Deve ser para você, não sei. E ela então me falou que ela queria muito ir morar lá e eu perguntei como é o nome desse lugar. E ela falou assim, é Mirantão, fica lá na direção, depois do outro lado do Rio Negro. Eu falei, gente, eu já estive nesse lugar uma vez, mas né, aquela coisa assim. Eis que surge uma pessoa no grupo de sexta-feira, levado por uma outra pessoa, e na conversa no final do grupo, ele fala para mim assim, Moema, se você por um acaso tiver alguma pessoa de confiança que possa ficar numa casa que eu estou alugando lá no Mirantão, eu falei, oi? Onde? Ele falou, porque eu estou fazendo um negócio de clorofila e eu aluguei uma casa para fazer o negócio. Eu já moro lá, mas eu não tenho como fazer um negócio na minha casa, então eu aluguei essa casa, mas eu queria uma pessoa para ficar cuidando da casa. Falei, nossa senhora. Aí eu chamei essa moça que queria ir para lá e falei assim, escuta, olha só, conversa com ele aqui. Fiz as apresentações e para encurtar a história, ela foi para lá com o filho para ficar lá. Uma casa linda, enorme, 2 andares, muito gostosa, e ela foi para lá para ficar lá, para criar o filho onde ela queria. E eu então comecei a criar o hábito de subir para poder ajudá-la lá, né? Ela dizia, não, vem para cá, toda vez que você puder, você sobe. Eu tinha carro, então eu passei a subir. E com essa história de eu passar a subir, eu chegava, passava final de semana, às vezes passava até mais segunda-feira e tudo. E Roberta também não é, né, madrinha do Miguel, então a gente começou a fazer essa ponte, Niterói, Mirantão, Itaipuaçu, os 3 núcleos de trabalho, sendo que Itaipuaçu era onde eu ficava menos tempo. Eu me dividia nesses 3 núcleos, né, de trabalho. E lá no Mirantão comecei então a desenvolver um trabalho de conscientização do meio ambiente acima de qualquer outra coisa, porque eles tinham aquela maravilha de natureza ali e não conseguiam aproveitar bem tudo aquilo que tinham, né? Então comecei a fazer um trabalho cujo fundamento era uma conscientização de tudo aquilo, aquela riqueza maravilhosa que tinha ali. E comecei a fazer o quê? Levar pessoas de Niterói para lá, para estudar lá, para poder ter esse contato com a natureza. Então, aqueles que faziam o curso de informação comigo ali em Niterói, subiam a serra para fazer trabalhos lá. Então, lá tinha a Casa do Crescer, que foi o nome que nós demos à casa onde ela ficou, e tinham outros lugares também. E ali na Casa do Crescer, ela conheceu o Vinícius, que está, né, tá com a gente até hoje. E aí Renata, que já estava nos estudos e tudo, e a gente começou a fazer esse percurso. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho é um álbum bonito que a gente tem. Olha, a Lúcia, que acabou de entrar. Boa noite, Lúcia. Ela também fez parte dessa história. A Sandra, que estudava, que fazia atendimentos e coisa lá no núcleo de Niterói. Então, aqui, olha, tem... Deixa eu pegar aqui. Eu fiz alguns movimentos lá que eu chamava de MONE, que era um Moitaquá Reúne. Então, teve o primeiro MONE, segundo MONE, teve os ciclos de Moitaquá,
Esse aqui foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. Vocês estão vendo, eles estão fazendo pesquisa envolvido em argila. Isso aqui foi um trabalho muito forte, porque foi no sítio do Vinícius, o sítio Pauás, e a gente ficou, não tinha energia elétrica. Então, nós voltamos mesmo a um processo de primitividade, de sensação, de instinto, de intuição, porque era tudo à luz do sol. Depois tinha lareira, tinha o fogão a lenha, e a gente vivia aquilo ali. A ideia era voltar mesmo, né, a um tempo onde não tinha essa coisa toda que tem aí de civilização, né? Então, a minha ideia era essa, ao mesmo tempo que eu levava as pessoas do Mirantão, principalmente as mulheres, para irem à tribo de Moitaquá, em Niterói, porque ali elas iam ter outro tipo de vivência, né? Então, era uma troca de vivência. Olha, aqui são as mirantenses, com a Renata em Itacoatiara. Mirantenses que eu convivo até hoje. É muito gostoso chegar no Mirantão e ver o Mirantão como está e saber que uma boa parte daquilo ali foi trabalho nosso, né? Fazíamos um Mone, eu levava artistas do Rio, de Niterói, para subir a montanha, para fazer trabalhos de artes plásticas, de artes manuais, de pintura, com as crianças dali. Então, eu fui fazendo esse movimento de troca, né? E é onde eu menos entrava nessa dança era o núcleo de Itaipuaçu, porque eu tinha a história do empecilho de usar a casa. Aqui vocês vão ver, você vai estar escrito ao contrário, mas vai dar para perceber os núcleos, né? Esse é um folheto que foi feito em inglês para poder fazer a divulgação do trabalho lá na Europa. Muito bem. E aí nós fomos nesse processo de trabalho. E por que acabou a tribo de Moitaquá em Niterói, que estava correndo tudo tão bem? O meu tio e padrinho, o irmão mais velho da minha mãe, médico, psicanalista, hipnólogo, acredito que ele começou a ficar incomodado com a história que estava indo muito bem. E que era isso que eu fazia? Eu não podia estar fazendo uma coisa que tinha conotação científica, porque eu era só uma bailarina. Bailarina é essa que, de vez em quando, brincando, ele chamava de bailarina burra, porque ele queria que eu tivesse feito faculdade de medicina. Eu não fiz, fui dançar e fui fazer literatura. Então, né? E aí ele conseguiu um jeito de acabar com a brincadeira, né? A brincadeira não estava dando certo, não podia continuar. E apesar de no prédio ter vários movimentos de comércio, porque tinha gente que fazia bolo, eu não fazia comércio, porque ali nós vivíamos de doação. Nós tínhamos, e dessa vez eu tinha o caderno, tem caderno até hoje, com tudo anotadinho das doações, porque eu já tinha batido com a cabeça lá atrás, né? Então eu tinha tudo anotado. A pessoa que chegava ali assinava, o que ela fosse doar, ela botava o valor do lado. Tinha caixinha para botar o dinheiro, porque o dinheiro era dividido pela gente para pagar a luz, para fazer essas coisas. Ou seja, não tinha absolutamente nada para fechar, para acabar. Mas eu tive que sair, né? Sandra foi uma pessoa que conviveu bastante com a tribo de Moitaquá também.
Muito bem. Então, acabou. Você lembra do caderninho? Acabou e eu tive que sair de lá. Mais uma vez, mochila nas costas, e vamos ver como é que a gente vai dar continuidade. Mirantão continuou, então eu me foquei mais na subida da serra. Fiquei um bom tempo subindo a serra. Acho que foram 3 anos ou quase 4 anos de trabalho lá, fazendo conexão Itaipuaçu, Mirantão. Porém, antes de fechar a tribo de Moitaquá, um belo dia, o pai de uma das moças que estudavam comigo, que é psiquiatra e diretor de um hospital psiquiátrico em Cuiabá. Ele foi a Niterói para visitar a filha e foi até lá conversar comigo. E como eu cuidava da filha dele, né, ela estava em tratamento comigo, ele estava admirado com o resultado do trabalho que eu estava conseguindo. Então a gente conversou e tal, e ele falou: você não gostaria de fazer um trabalho lá no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho? Eu falei: olha, gostaria, mas como é que eu vou fazer isso? A gente não tem verba, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Conclusão: foi feito um levantamento, foi feito um movimento, muito movimento de pessoas, as pessoas que estavam ali, a gente conseguiu dinheiro para ir para Cuiabá, de ônibus. Caravana da Fraternidade, outro movimento muito lindo, muito lindo. E lá fomos nós, Caravana da Fraternidade. Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas muito interessantes. Eu tenho mais registro, mas eu não tive tempo de procurar mais coisa, mesmo porque é muito pouco tempo, né? Aqui vocês não vão ler, né? Porque ficam as avessas. Mas essa foi a entrevista. Tá lá no meu story, lá no Instagram, que diz Moitaquá, um movimento vital, falando da Caravana da Fraternidade. Então, aqui, convidada pelo médico do Hospital Neuropsiquiátrico Adalto Botelho, a Caravana da Fraternidade está em Cuiabá para desenvolver esse método a todos que tenham interesse. Além da palestra vivencial em Chapada dos Guimarães, o grupo vai fazer mais uma aos professores da Associação de Educação Católica. Então, nós fizemos um trabalho com a Associação Católica, fizemos esse trabalho no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, que foi muito interessante, muito forte. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu que foi muito interessante mesmo. Aqui diz, ó, a Associação de Educação Católica de Mato Grosso declara para os devidos fins que a caravana esteve presente, isso aqui. Esse é um álbum, né, aqui do Declaração do Hospital. É o álbum da nossa ida até lá, provando e comprovando o nosso trabalho feito lá. Um trabalho feito com muito carinho, muita dedicação. Aqui em cima vocês vão ver, foi a palestra vivencial no auditório do Colégio Dom Bosco. Eu disse que eu ia contar uma coisa interessante, né? Lá do Hospital Psiquiátrico. Bom, o diretor, ele me chamou e falou assim: você vai fazer um trabalho com os médicos, né? Eu falei: não, eu vou fazer um trabalho com os médicos e os doentes. Não, mas é porque não pode? Eu falei: mas como é que não pode? Por que não pode? Eu gostaria, porque os médicos não trabalham com os doentes, não é? Então, é um trabalho com eles, eles trabalham, enfim, consegui, relutando daqui, relutando dali, consegui. E aí fomos fazer um trabalho numa roda, onde tinham os médicos, psiquiatras,
e os clientes, os doentes internados que já estavam já se preparando para voltar para a sociedade. Então eram os menos perturbados, digamos assim. E eu fiz um trabalho que eu aprendi com a doutora Nise da Silveira, um trabalho de arte, onde eu distribuía papel e giz de cera, porque não pode lápis, porque tem perigo, né, de furar. Giz de cera. Para fazer desenho, fazer o que quisesse. Aí todo mundo, a roda misturado, né? Todo mundo desenhando no papel, fazendo seus desenhos. Eu falei, bom, quando eu marcar o tempo vai ter que parar, não pode continuar. Aí marquei o tempo, parou, falei, muito bom, que lindo. Aí eles riam, uns falavam, outros falavam, não sei o quê, do desenho. Aí estava aquela coisa bem entusiasmada. Eu falei, bom, então agora vocês vão rasgar o papel. Nossa, vocês não têm ideia das crises nervosas que aconteceram nos médicos. Não foi nos doentes. Os médicos se recusando terminantemente a rasgar o papel. Aí, quando eu vi que o negócio estava muito assim, falei, bom, quem não quiser rasgar a massa, não sei o quê, peguei um balde d'água e fui passando. Molha o papel, bota o papel aqui dentro, molha o papel, vai botando uma opção, o papel tudo. Olha, foi uma catarse com os psiquiatras. Enquanto que os doentes riam, brincavam com aquela história, os médicos foram ficando cada vez mais doentes. E eu terminei a roda com os doentes felizes e os médicos doentes. Isso fez com que o diretor me chamasse, foi uma rebaldosa que aconteceu ali. Então, a nossa ida ao Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho levou a esse estado de reflexão, digamos assim, né? E o diretor-geral, ele enchia a boca para dizer que tinha estudado com a doutora Anise da Silveira. E eu só pensava assim, meu Deus do céu, coitada, se ela dá de cara com o trabalho que esse cara está fazendo aqui e que ainda bota o nome dela numa placa na sala, ela está revirando no túmulo. Mas é assim, né? A gente cria coisas, a gente coloca no mundo, cada um vai desenvolver do jeito que for para desenvolver, né? Eu vou dar uma paradinha para ver se tem alguma coisa aqui. A Sandra botou, me lembro você falando do olhar do rapaz tetraplégico que transmitia toda a emoção que ele queria transmitir. Esse era o Olavo. Renata parece que não está conseguindo, coitado. Rodrigo lembra do caderninho, Maria Lúcia. Lúcia ia muito com a gente lá pro Mirantão, né, Lúcia? Subia a montanha. Renata não está conseguindo, está lutando lá com a internet. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Oi, Paola. Olga, oi, Olga. Tá, não tem mais ninguém, Riane, boa noite. Não tem mais ninguém perguntando nada, nem falando nada. Então eu vou dar seguimento. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês a logo, né? Essa primeira logo aqui, logo que Moitaquá ganhou o nome. Meu filho também, do meu filho. Ainda era Moitaquá, mas era movimento bioterápico. Depois é que ele fez a definitiva, que é essa. E essa aqui é não só a definitiva, como a original, que ele fez, digitalizou o contorno e coloriu à mão, porque ele não queria colorir no computador. Ela foi colorida à mão e depois foi digitalizada. Bom, eu quero contar para vocês como é que surgiu o nome Moitaquá e por que veio
Por que que tinha que ter um nome? Por que que não continuava o processo do movimento vital? Porque eu comecei a dar palestras e bastante palestra, inclusive, em vários lugares, cursos, né? E as pessoas comecei a escrever em jornal. Eu escrevia para 3 jornais, um no Rio, que era o Aprendiz, um em Niterói, que era o Naturalmente, e em Itaipuaçu, Ondas, o jornal Ondas. Então, em cada núcleo desse, eu escrevia artigos permanentes. E aí começou aquela história, num processo do movimento vital, você vai dar um curso de processo, né? Começou a incomodar um pouco a história de um nome que não tinha um nome, assim, o nome da terapia em si. E aí eu comecei as minhas confabulações durante as minhas meditações, e eu gostava muito de meditar na praia de Itaipuaçu, o som da água e a pedra do elefante ali era um lugar muito sagrado para mim, né? Aquela areia é maravilhosa, então eu ia sempre, sempre para lá. E eu comecei a pensar em o que eu ia poder fazer. Uma das coisas que eu também fiz em Itaipuaçu foi o Recanto das Ondas. O Recanto das Ondas, eu fui fazer um trabalho na escola, uma escola pública que tinha no Recanto, esqueci, João Monteiro, a escola João Monteiro no Recanto. Eu fui oferecer o trabalho, porque eu ia oferecendo o trabalho em vários lugares, né? E aí eu ofereci, a diretora gostou da ideia, e eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro da escola. Só que o trabalho foi crescendo, e eu precisava de um espaço. E aí uma das meninas, a mãe, tinha um restaurante, embaixo tinha um porão, e nesse porão a gente construiu um espaço de trabalho que ficou tão lindo, que a mulher quis para ela de volta. É sempre assim. Mas, enfim, eu também fazia trabalho que eu chamei de Recanto das Ondas. A gente trabalhava bastante ali no Recanto das Ondas com crianças, Mas também começou a acontecer problemas com as igrejas de Itaipuaçu. Por quê? Porque o restaurante que ficava em cima, a dona era homossexual. Então, começou um problema sério e eu acabei tendo que sair de lá. Mas, enfim, enquanto eu estava lá, eu fiz belíssimos trabalhos com as crianças do Colégio João Monteiro. Me deu uma pena muito grande, porque elas depois encontravam comigo na rua e falavam: você não vai voltar, aquela coisa toda, mas, enfim. Também não deu para ficar lá, né? Não deu para ficar no Recanto das Ondas. Mas o período que eu estive foi maravilhoso. E foi mais um lugar que fazia esse remanejamento, né? Mirantão, Niterói, Recanto das Ondas, e o que menos acontecia era no Centro de Arte Ameon, lá na casa da Cleo. Mas, enfim, eu estava contando para vocês sobre o nome Moitaquá. E por que eu fui para o Recanto? Porque uma pessoa do Recanto me ajudou a finalizar o nome. Porque eu estava na praia e eu comecei a olhar para o mar. Esse lugar do Recanto das Ondas, ele ficava bem na areia mesmo. Era um restaurante que dava na areia. Então, eu estava sempre ali, naquele cantinho de Itaipuaçu, que é o Recanto, pertinho do Pé da Pedra, que eu chamo de Ganechão. O elefantão é o meu Ganechão. E eu ficava ali e eu pensei assim, bom, tem que ter um movimento, né? Movimento. A palavra movimento precisa estar, porque é o cerne da metodologia, é movimento. É o estudo do movimento. Como é que eu vou fazer? Movimento, movimento, movimento. Aí eu fiquei assim, Itaipuaçu. Itaipuaçu, Ita é pedra. Ita é pedra. E os nossos ossos, segundo os estudiosos, ele é formado pela mesma matéria das estrelas no universo. Isso estudo não meu, né? Estudo
de pessoas interessadas no assunto astrológico, astronômico, universal, planetário. Eu só tenho o conhecimento porque eu sou fuçadora, né? Então eu falei, bom, então tá. Osso, estrela, Ita, pedra. Pedra na terra, pedra no céu, pedra dentro da gente. Ita. Moíta. Moíta, mas está faltando alguma coisa, não sei o que é, não sei o que. E um dia eu estava com as crianças lá e chegou um rapazinho, começou a conversar comigo e ele fazia um trabalho de energia. E aí ele conversando comigo, ele falou assim, você trabalha com o kiui, não sei o que, ou você trabalha com o quá? Eu falei, eu não sei o que é uma coisa e o que é outra. Aí ele falou assim, quá é a energia do corpo, interna. Em que idioma? Ele falou, Tupi-Guarani. Eu falei, é? Você sabe de que etnia? Ele falou, não, mas é indígena, é nosso, brasileiro. Eu falei, interessante. Aí eu fui pesquisar. Como eu tinha um contato muito estreito com o Museu do Índio, no Rio, inclusive eu já tinha feito alguns trabalhos ali junto com o pessoal da FUNAI, eu fui pesquisando e aí eu descobri que realmente quá tinha tudo a ver, porque é a energia do corpo, que eu poderia então fazer uma relação com o sangue do corpo. Falei, então é movimento do sangue nos ossos, dos ossos no sangue, tererê, moitaquá. Pronto, batizei. E a coisa mais interessante é que no dia que eu falei assim, tá batizado, eu estava na praia, eu comecei a conversar com a Pedra do Elefante, como eu gostava de fazer. Falei, bom, tá nascendo hoje o nome da metodologia. E quando eu fui ver que dia que eu estava, 1º de maio, dia do trabalho, melhor dia não podia ser, né? 1º de maio de 2001 foi quando surgiu o nome Moitaquá. E logo depois eu pedi meu filho começou a ver o negócio da logo, que foram essas duas que eu mostrei para vocês. Inicialmente era Moitaquá, movimento bioterápico. Depois passou a ser Moitaquá, movimento vital, e depois Moitaquá, movimento consciente. Na evolução, eu adentrei o estudo da neurologia, que foi quando eu comecei, então, a anexar a todas as pesquisas feitas anteriormente a história neurológica do sistema nervoso central e periférico, que foi me dando o fechamento da metodologia e foi me possibilitando, então, começar a escrever a metodologia com mais precisão. No YouTube, no meu canal, vocês vão ver que lá eu tenho o início, os primeiros vídeos que eu fiz falando da metodologia. Tem lá no YouTube. Em 2006, a minha filha casou, mas antes eu vou voltar para 2005, que foi quando eu fui convidada pelo Dr. Stefano para participar da conferência Summer Conference, a conferência de verão de 2005 do Instituto de Energia Vital. Ele me mandou um convite que ele ia pela primeira vez dividir o encontro em 2 partes, pessoal e profissional. E ele então estava me convidando para ser representante do Brasil, levando a minha metodologia como uma metodologia voltada para o estudo da energia vital, representando o Brasil. E mais uma vez eu me vim com o empecilho do dinheiro. Ele me dava hospedagem gratuita, tudo, mas a passagem e algumas coisas relativas ao curso, ao que ia acontecer no evento, eu teria que pagar. E aí eu falei, não vou poder ir, né? Não tem como. Já vendi tudo que eu tinha para poder estudar, agora não tem mais nada. Só que eu tinha cuidado de uma moça
que veio muito, muito ruim lá para a tribo, anoréxica, bulímica, muito doente, e eu fui cuidando dela, né? E ela era estudante de psicologia, e ela dizia sempre para mim, ai, Moema, mas como eu não tenho como te pagar, eu falei, eu não estou te cobrando, isso aqui não tem essa história, paga se pode, se não pode, não paga, aqui não tem disso. Então, eu cuidei dela, e ela foi melhorando, melhorando, e quando eu recebi esse convite do Dr. Stefano, coincidentemente, ela recebeu uma herança da avó, do avô, alguém que tinha falecido na família. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, se eu fosse pagar você tudo que você fez de tratamento, de cuidado, de coisa, eu não ia ter dinheiro, não daria isso, daria muito mais que isso. Eu vou pagar a sua passagem e vou pagar. Aí eu falei para ela, não, mas assim eu não quero. Então, como você está estudando psicologia, vai ser muito bom para você conhecer o trabalho do Dr. Stefano. Então, eu aceito, desde que você vá comigo. Porque aí você vai estar num estudo que você vai poder juntar no seu currículo mais tarde, que vai te dar um peso. Hoje em dia ela mora na Suíça, se eu não me engano. Não sei se é Suíça ou Suécia, alguma coisa assim. Mas, enfim, ela foi comigo, pagou, então eu pude participar. E lá eu levei a metodologia e tive a honra de ser a escolhida para fechar o seminário. E quando eu recebi a notícia de que quem ia fechar o encontro seria eu falei, caraca, eu não vou falar outro idioma que não seja português, mas eu não vou mesmo. Aí eu chamei e falei assim, olha, eu faço encerramento, mas eu vou falar no meu idioma. Não vou falar inglês, meu inglês não é fluídico, e eu, mesmo que fosse, eu não falaria. Porque eu estou aqui representando o Brasil, não vou falar inglês. Tem quem faça a tradução, porque quando vocês vão lá, eu arrumo quem faça a tradução. Então agora eu estou aqui, vocês têm que arrumar quem faça a tradução. E aí foi arrumado uma pessoa que era um dinamarquês que tinha morado no Brasil para fazer. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu não vou falar inglês, mas eu entendo inglês. Se você começar a traduzir um negócio que não vai dar certo, eu vou parar no meio do caminho. E tive várias experiências incríveis lá, nessa Suco 2005, Summer Camp. Primeiro porque eu revi o Stefano, né? Pude estar com ele de novo. Segundo, eu tive esse prazer imenso de estar no meio de quase 30 profissionais da energia vital, levando o nome do Brasil e levando uma metodologia que, tudo bem, que não é reconhecida aqui, mas que foi muito bem reconhecida lá. Infelizmente, não tive mais condições de voltar. Recebi, tanto que esse folheto feito em inglês foi levado para lá, foi enviado para lá, porque aqui tem a agenda de 2006, caso alguém tivesse interesse de vir. Só que aí, para vir, teria que ficar hospedado no Mirantão, porque era o único lugar que eu poderia levar, né? Para hospedar, eu não tinha outro lugar para fazer hospedagem assim. Então aí a coisa já ficou um pouco mais complicada, mas assim, nós conseguimos, eu levei material, cada um deu umas coisas lá para levar. Renata fez uns brincos lindos, a gente conseguiu umas camisetas, levamos, vendemos e ainda trouxe um dinheirinho para a nossa tribo, para o nosso grupo, né? Da venda dessas coisas lá na conferência. Então, eu estou voltando, né? 2005, 2006, a minha filha casou. Minha filha casou e foi morar em Santiago, Rio Grande do Sul. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá no tempo já bom. Ela foi morar lá e logo da primeira vez que eu fui visitá-la, eu fui fuçar a cidade, né? E aí eu vi que tinha uma escolinha bem perto de onde ela morava, que chamava Escológica. Eu entrei, fui conversar com a diretora, chamada Gisele Sudati,
Saudade da Gigi. E conversando com ela, mostrei o trabalho, falei do trabalho, ela se interessou e, para encurtar a história, comecei a fazer alguns workshops com os professores da escola. Fiz 2 ou 3 dentro da escola e depois, quando eu voltei a Santiago, da outra vez que eu voltei, nós fizemos um workshop num lugar chamado Reserva Ecológica do Lobo-Guará, que era da família do marido dela, da Gisele, que era diretor da escola, que foi um trabalho muito bonito. Nós ficamos na reserva e ali a gente fez um trabalho profundo, muito forte, o território muito forte, né? E foi bem incrível, bem incrível. E, paralelo a isso, eu também fui à prefeitura de Santiago, isso da primeira vez que eu fui, e lá eu me informei de um projeto que eles estavam fazendo, projeto Criança Feliz. Eu fui conhecer o projeto, me encantei com o projeto e eles me chamaram para trabalhar no projeto. Então eu também trabalhei no projeto Criança Feliz. Nas vezes que eu ia visitar minha filha, eu aproveitava e fazia trabalho também. Eu fazia atendimento e fazia esse trabalho na escológica e lá na reserva do Lobo-Guará e na prefeitura, né? Na prefeitura de Santiago, no Rio Grande do Sul, quase fronteira com a Argentina. Então lá também foi feito um trabalho, eu também fiz um trabalho lá na empresa, na Fiat, que é o trabalho de conscientização de gastos excessivos dentro da empresa. Eu também levava o processo da consciência para a pessoa poder perceber que ela gasta mais do que deveria gastar e que isso leva a empresa a ter um gasto excessivo sem necessidade por desatenção do funcionário. Então eu levo o trabalho justamente para trazer essa consciência maior de gastos excessivos, de uso de gastos excessivos, porque tudo isso é um desequilíbrio, é um estresse do sistema nervoso, mas eu também não vou adentrar aqui, que eu não vou ficar dando aula para vocês, né? Mas, enfim. E também, lá em Santiago, conheci uma pessoa que me levou a dar palestras em Porto Alegre. Então, quando eu saía de Santiago, eu ia a Porto Alegre, dava algumas palestras lá, e lá eu fiz um estudo muito profundo no Centro de Pesquisa Tecnológica da PUC de Porto Alegre, que é um museu de não sei o que, de tecnologia, de ciência e tecnologia, Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, que é fantástico. Eu digo a vocês que se algum dia vocês forem a Porto Alegre, não deixem de ver, eu espero que ele continue fantástico como ele era, porque era uma coisa fora de série, era coisa de você dizer assim, isso é de primeiríssimo mundo, né? Eu acho engraçado chamar aqui de terceiro mundo, mas tudo bem. Para mim, aqui é o primeiro, o que veio primeiro, depois de distorcer o mundo, mas esse já é outro assunto. Mas, enfim, então Moitaquá foi indo por aí, sabe? Ele foi indo por essas coisas, por essas plagas, e como nós tínhamos sempre que estar buscando formas e formas de ter dinheiro, né, e de divulgar o nosso trabalho, eu e Renata criamos um jornalzinho chamado O Informal. O Informal. Qual é o museu? É o museu de... Eu tenho a impressão que é Museu de Ciência e Tecnologia. Se não me falha a memória, o nome é Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, Pontifícia Universidade Católica, tá? Que fica em Porto Alegre. Esse jornal, o Informal, ele está escrito assim tortinho mesmo, porque ele é assim mesmo, é informal. Eu e Renata criamos, nós escrevíamos juntas, ela fazia diagramação, ele começou com esse formato, né? Aí aqui atrás tinha os apoiadores, depois ele cresceu, porque ele teve uma rotatividade boa. E qual era a função dele? Era divulgar o trabalho e trazer pessoas que pudessem
nos ajudar financeiramente. No final vinha sempre a história de que você pode ajudar Moitaquá, de que forma, né? Aqui, você tem algo a fazer, faça, venha, não sei o quê. Então a gente usava ele, trazia informações e era uma maneira de divulgar e de trazer pessoas que pudessem colaborar financeiramente, que nós chamávamos de Amigos do Moitaquá. O Vinícius criou uma associação Fraternidade, Amor e Verdade, para que nós pudéssemos tínhamos contador, tínhamos tudo isso direitinho, para eu não correr mais o risco que eu tinha corrido lá no Centro do Movimento Vital, né? Então, nós tínhamos esse suporte para poder receber dinheiro de pessoas que colaboravam financeiramente com a manutenção do trabalho, porque nós não cobrávamos o nosso trabalho, como eu não cobro até hoje, a pessoa vai dar o dinheiro que quiser dar e que puder também, porque para mim o mais importante é essa visão maior do cuidado com o ser humano, que é fruto da terra. Então, isso sempre teve a prioridade, né, comigo. Eu vou ver mais uma vez, porque já está quase na hora de encerrar. Olá, Verinha. Boa noite. Miriam, já falei. Charmênia, outra parceirona de Moitaquá, que sempre esteve ali do lado ajudando. Paola, já falei. Rodrigo Digão, que está aí até hoje, firme e forte. Tem pessoas que me aturam até hoje aí, gente, viu? Oide, essa é outra também, parceirona de longa data. Muito bom ter vocês aqui, hein? Muito bom poder falar com vocês. Tá aí a Miriam, que é a responsável por tudo isso, porque foi quem me falou, vai lá, mãe, falar da sua vida. Não é, Miriam? É. Então, meus queridos, eu acho que realmente... Deixa eu ver, acho que já está na hora. Já está na hora, tá? Quero me despedir de vocês. Boa noite. Vocês hoje conheceram um pouco desse meu filho querido, que é Moitaquá. Eu digo que eu tenho 3 filhos, né? É o Vitor, a Roberta e Moitaquá, que saiu de mim, que veio de mim. É meu filhote também, meu companheiro. E todo beijo do mundo. Ivanildo, seu fã até hoje. Que bom, que bom, que bom. Muita gratidão pela presença, gratidão grande, 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 grande. Beijos enormes para vocês, tá? Boa noite.